A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, estamos na sexta-feira fazendo mais uma live para a honra e glória do Senhor. Estas lives, elas têm me abençoado muito, porque eu tenho aprendido muito sobre as coisas do reino, né? E as parábolas são um fator muito importante, porque Cristo falava tudo por parábolas, né? Para fazer o povo entender e compreender. Então, quem dá valor às parábolas, para mim, dá uma boa direção de estudo, visto porque as parábolas têm muitas simbologias, situações figurativas e situações que vai para a pessoa pensar, ok? Ela somente pensando ela vai poder tirar a narrativa correta. Então, parábola é uma curta narrativa que traz ao ouvinte uma ideia, né, do conteúdo. E isso é muito importante. Jesus, como eu já disse, né, ele fez os ensinos por parábolas. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então, nós já vimos o que é parábola, né? Então, vamos direto ao nossa primeira parábola. A nossa primeira parábola é a parábola da semente de mostarda. Irmãos, eu queria mostrar para os irmãos aí, ó, o tamanho de uma semente de mostarda, ok? E olha o tamanho que ficou a árvore aí. Então vejam que Jesus utiliza dessa comparação em relação a uma pequena semente e mostra que realmente vai se florir, né? Crescer uma grande árvore. Então vamos ao texto que se encontra em Mateus 31, 32. Eu já vou ler rapidamente, irmãos, para que a gente possa, assim, ter mais tempo para meditação. Amém? Diz assim Jesus: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Só são 2 versículos, amados, e são versículos importantes, né? É interessante a gente entender que esta pequena semente é uma pequena semente, uma das menores, né? Uma das menores sementes. A semente menor mesmo é a semente do morango, ok? Mas ela é uma das menores sementes. E diz assim, amados, que quando você, quando, quando você está falando sobre semente, nós estamos falando sobre algo que vai ser plantado e vai se desenvolver, né, irmãos? E a mostarda, ela é utilizada também, ou pela pesquisa aqui, pela medicina popular. Ajuda na dor de machucado, o seu óleo é de alta qualidade, é usado muitas vezes para desinfectar as mãos nas cirurgias. Isso antigamente, hoje já não se faz isso nas cirurgias, né? E tem diversos tipos, né, de mostarda. Tem mostarda preta, a castanha, a branca. Provavelmente Jesus está falando da preta, ok?
E aí ele está dizendo assim que a árvore vai chegar a aproximadamente uns 5 metros, né? Os judeus veem essa semente preta como a menor que eles utilizavam quando queriam usar no diminutivo, ou seja, como uma semente de mostarda, ou seja, eles estão usando a semente de mostarda como diminutivo no que eles falam, entendeu? Então era muito usada nesse sentido, tá? Os pássaros assentam e fazem o seu ninho em lugar seguro. Então, quando Jesus fala sobre a questão de os pássaros estarem nas árvores, significa que os pássaros, né, escolheram um lugar seguro. É mais ou menos como nós podemos comparar o reino do céu, né, onde é o lugar seguro, como quando a gente faz essa comparação grandiosa, né? Comparar os reinos com a árvore é muito comum no judaísmo, ok? Então é muito importante. Olha como é interessante, amados, e vocês veem também a semente de mostarda, ela é citada também em outros pontos da Bíblia. Nós encontramos em Daniel 4:10 e o 20:22, em Ezequiel 31, 3 ao 9, e em Salmo 80, do 8 ao 10. Vou passar para os irmãos aqui o que está escrito em Daniel, ok? Deixa eu abrir aqui. Pronto, aqui está em Daniel. Vamos ler para ver se não tem um comparativo quase igual à nossa parábola. Eram assim as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu olhava, e eis que uma árvore no meio da terra, e grande era a sua altura. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista antes os confins da terra. E sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e dela se mantinham toda a carne. Amém? Então, irmãos, vejam como é interessante quando Jesus vem tratar de questão de semente, questão de árvore, para realizar essa parábola, né? É uma parábola que ela trata de um crescimento e um crescimento pequeno, ok? Podemos até dizer que esta parábola poderia se encaixar em termos de a vida do cristão. O cristão, ele começa, a palavra fala que ele come o mingau, e depois ele come a comida sólida. A palavra vem dizer também que nós temos que ter grande fé, que nós muitas vezes somos de pequena fé e devemos estar com grande fé, ok? E também fala sobre a questão de você ter santidade. Então você vai crescer na sua santidade. Amém? Então é importante essa parábola que fala sobre a questão desse crescimento. É uma parábola simples, né? Mas que tem um grande conteúdo em relação ao crescimento e depois a questão de ser frutífera, dar oportunidade, né, para que as pessoas possam estar usufruindo, né, no caso fala dos pássaros, né, mas usufruindo dessa árvore. Se formos olhar por outro ângulo, né, também, não por questão do tamanho de Cristo, de ser Cristo
o nosso Senhor e Salvador, mas a questão de Cristo no nosso coração. Muitas das vezes nós vamos a Cristo e não conhecemos direito a palavra, não conhecemos direito a Cristo, não conhecemos os seus mandamentos, e conforme a medida que escolhemos, a medida que se envolvemos no Evangelho, nós crescemos, nós se tornamos árvores frutíferas. Isso acontece muito quando aquele cristão que tem obras, aquele cristão que faz a multiplicação, é o ramo que dá frutos. Entendeu, irmãos? Então, essa é a importância. Então, nós podemos colocar essa parábola dessa maneira. Amém? Então, hoje, somente essa aí é as observações sobre a parábola da mostarda.